glória do teu santo nome. Amém. Abra a sua Bíblia aí, pessoal, no livro de João, capítulo 14. Vocês na sua casa, eu peço que vocês que não é inscrito no canal se inscreva, dá aquele joinha, que esse joinha ajuda o YouTube a entender que a mensagem é boa, de relevância, e vai divulgar com a escala maior a palavra de Deus. E não só isso, compartilhe nos seus contatos o link desse culto para que mais pessoas sejam abençoadas pelo nome santo do Senhor Jesus, pela palavra de Deus, amém? É falado que no louvor, que a última palavra ela não vem do médico, ela vem de Jesus. E nós vamos ver essa noite que esse louvor, o Espírito Santo colocou no coração dos ministros para estar fazendo esse louvor, e esse louvor fez um casamento perfeito com a mensagem, que ele fala que a última palavra não vem do médico, ele fala que o Senhor, que Deus tem um lugar preparado de vitória para cada um de nós. E nós vamos ver isso essa noite. E o Senhor Jesus, quando ele estava ali pregando para os discípulos, ele estava dando ali as últimas instruções para os discípulos, dizendo para os discípulos que ele ia ter que passar por morte de cruz, e preparando o coração dos discípulos para aquele momento difícil que eles também ia passar. O Senhor Jesus ia passar pela morte de cruz. Ele ia fazer a obra maior de salvação, a qual só ele podia fazer, de passar pela cruz. Foi muito difícil para o Senhor Jesus, mas foi muito difícil também para os discípulos. E o Senhor Jesus veio dando instruções ali, confortando o coração dos discípulos, para que todos pudessem passar por aquele momento. Mas essas palavras chegou ao coração de cada um de nós. É para cada um de nós. Todos nós somos discípulos, somos alunos do Senhor Jesus. Nós viemos à igreja para aprender da parte de Deus, como devemos comportar diante de Deus, diante dos homens, e aprender a amar de acordo com Deus. Aquele amor que perdoa, aquele amor que persevera. Então é isso que nós viemos à igreja aprender, ter uma verdadeira purificação do nosso coração. Olha aí João capítulo 14, o versículo 1. O versículo 1, a palavra de Deus diz assim, João 14, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O coração, quando ele está turbado, quando ele está perturbado, ele fica um coração entristecido, um coração doído, um coração pesado. E só Deus pode ter acesso ao nosso coração. Deus não quer que o nosso coração ele fique entristecido, que ele fica magoado, que ele fica contaminado, não. Ele quer que o nosso coração esteja na mão de Deus, para Deus cuidar do nosso coração. E é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Quando uma pessoa, algum ferimento, atinge qualquer parte do corpo, a tribulação da pessoa geralmente é menor. Mas quando um ferimento atinge o coração, aquilo atinge todo o corpo. Porque o coração ele é responsável por bombear as emoções, o sentimento, o sangue, por todo o corpo. Então nós devemos colocar o nosso coração na mão de Deus, ouvir o que Deus está dizendo para cada um de nós. Olha o versículo novamente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O Senhor Jesus, Ele diz para cada um de nós, para aqueles discípulos, mas também para cada um de nós, não se perturbar o coração, mas para crer em Deus e crer também no Senhor Jesus. E em relação àqueles discípulos, aquele povo daquela época, o Senhor Jesus estava dizendo isso aqui, porque muitos daquela época acreditavam em Deus, acreditavam na Bíblia, acreditavam na palavra de Deus. Mas quando o Senhor Jesus chegou, eles não acreditavam que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, que era o enviado de Deus, que veio a esse mundo para nos salvar do pecado, para nos ensinar as palavras do Novo Testamento, da nova lei. Então, ele disse, credes em Deus, mas credes também em mim, credes na palavra, credes nos mandamentos de Deus.
Quantas pessoas falam que acreditam em Deus, mas quando você vai mostrar esse Deus da Bíblia, da palavra, muitos, eu já ouvi várias pessoas falar comigo mesmo, não, mas a Bíblia foi homens que escreveu. Falar, claro que foi homens que escreveu, Deus usou homens, mas a inspiração não veio deles, veio de Deus. Mas essas mesmas pessoas que falam que a Bíblia foi homem que escreveu, eles acreditam em Deus. Mas como eu sempre digo, é um paradoxo que o Satanás coloca na cabeça da pessoa, para a pessoa acreditar em Deus, mas não crer na lei de Deus, porque a pessoa quer acreditar em Deus vivendo de qualquer maneira, é uma pessoa sem lei, uma pessoa sem regra. Mas Deus, Ele veio nos educar, Ele veio nos modelar, para cada um de nós fazer morada com Ele. Imagina se o céu fosse morar qualquer tipo de pessoa, automaticamente, uma pessoa de sã consciência não queria ir para o céu. A pessoa vai lá para morar com ladrão, traficante, qualquer tipo de pessoa, não. Uma pessoa que faz mal para o próximo, não. O céu é um lugar puro, um lugar santo. Mas para nós fazer morada com Deus, nós temos que nos purificar. Olha esse versículo para nós passar para o próximo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Você na sua casa, que talvez se encontra com o coração perturbado, com tantas aflições, com tanto problema que esse mundo oferece, com tantos problemas que o diabo se levanta contra a nossa vida, às vezes arruma problema na família, problema financeiro, problema conjugal, tudo para ver você entristecido, para ver você desanimado. Mas não olha para nada disso não. Olha para o que o Senhor Jesus falou para você, está falando nessa noite, para você não se turbar o coração, para você não ficar com o coração entristecido, para você acreditar em Deus e acreditar também no Senhor Jesus. É esse crer, é esse acreditar que vai aliviar o seu coração. Você vai acreditar mais em Deus do que ficar acreditando nos problemas que você está, talvez acreditando que não vai ter fim, que não vai acabar. Depende da ação de cada um de nós, guerrear contra os problemas. Então vamos crer em Deus, vamos crer no Senhor Jesus. Olha aí o versículo 2. O Senhor Jesus continuou dizendo e ensinando: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos terei dito, vou preparar-vos lugar. Olha, o Senhor Jesus, além de confortar o coração dos discípulos ali, de falar para eles crer em Deus, crer nele, o Senhor Jesus veio dando promessas, mostrando para eles que se eles crescem, se eles acreditassem, se eles obedecessem, os prêmios grandes que ia estar guardado para cada um deles. E ele falou da morada no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele falou que foi preparar lugar para cada um de nós. Para cada um de nós que estamos nessa década, nesse centenário, mas para cada pessoa que vai nascer ainda, o lugar está sendo preparado para cada pessoa que buscar a Deus de todo o coração. Mas imagina, Deus vai preparar um lugar santo, um lugar maravilhoso para cada um de nós morar. Mas imagine, enquanto o Senhor Jesus foi preparar lugar para cada um de nós, Ele deixou o Espírito Santo para nos preparar para fazer morada com Ele. Então nós temos que ter o culto racional, pensar em Deus de forma bíblica, não pensar em Deus como o mundo pensa. Eu acredito em Deus, mas eu faço o que eu quero. Não é esse acreditar que o Senhor Jesus começou falando aqui. Creia em Deus e creia em mim. Não foi esse acreditar. Ele falou para acreditar em Deus, mas acreditar nos mandamentos, acreditar na igreja santa, a igreja evangélica que está pregando o evangelho de forma correta. É para a pessoa crer. Então olha aí, o versículo novamente. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus foi preparar lugar para cada um de nós. Mas às vezes a pessoa chega naquela empolgação, o Senhor Jesus foi preparar lugar para mim, e eu posso viver de qualquer maneira. Mas imagina, o Senhor Jesus foi preparar lugar para aqueles que vão para o céu. Por que o Senhor Jesus vai preparar um lugar para aquelas pessoas que não vão?
Se a pessoa não vai ter um lugar preparado para ela lá. Então nós temos que nos preparar para que nós partimos dessa terra pela morte ou pelo arrebatamento, e nós fazemos morada com o Senhor Jesus. Às vezes a pessoa fica agarrado muito nas coisas dessa vida, talvez tenha uma casa simples, tenha um carro simples, mas se você crê em Deus, aquilo que era simples, vai começar a ser mega, vai começar a ser grande, porque as moradas no céu, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais contato com pessoas que geralmente te incomodam para fazer o mal. Aqui nessa terra, para você ter sossego, você tem que comprar cadeado, você tem que fazer muro, você tem que andar distante de certas pessoas, porque eles às vezes estão com o dente afiado para fazer mal um para o outro. E nessa terra, a própria Bíblia diz que muitas das vezes o nosso descanso não está nessa terra, porque por mais que o Senhor Jesus nos dá descanso, o descanso eterno de Deus, mas nós vamos ter aflição, porque tem pessoas más nessa terra. Mas quando nós for morarmos no céu, nós vamos viver uma vida abundante, uma vida que, por mais que a gente imagina, a Bíblia diz que os nossos olhos, os nossos pensamentos não é capaz de imaginar, de pensar na grandeza que Deus tem reservado para cada um de nós. Olha aí, o versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha, o Senhor Jesus vai vir outra vez buscar a sua igreja, mas uma coisa importante da gente pensar é a gente meditar muito sobre nós mesmos. Tem hora que eu converso com certas pessoas sobre o erro de fulano ou o erro de cicrano, às vezes a gente fala sobre isso, mas isso tudo serve para quê? Para a gente orar, não é para você ficar apontando o dedo. Às vezes a pessoa está conversando com o outro, às vezes a pessoa entende, está falando disso e apontando o dedo. No meu caso não, eu converso com a pessoa, às vezes falo daquele problema, mas aí eu jogo para a gente e falo assim, será que nós estamos fazendo a mesma coisa? Será que, se uma pessoa estiver mentindo, será que eu estou fazendo a mesma coisa? Eu tenho que pensar em mim próprio, porque a Bíblia diz primeiro para nós limpar a trave do nosso olho, limpar o cisco que está no nosso olho. Então nós temos que buscar uma verdadeira purificação diante de Deus. Nós não sabemos a hora que vamos partir dessa terra, não sabemos, mas o que nós temos que saber é que nós temos que ter um coração ligado no Senhor Jesus constantemente, buscar Ele de todo o coração, exaltar o nome dEle através das nossas atitudes. Olha o versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Que maravilha ter essa promessa da parte de Deus, saber que quando a gente passar pela morte, tem tantas pessoas que têm medo de morrer, às vezes fica, se pudesse até determinava a hora de morrer. Eu queria morrer daqui a 200 anos, 300 anos, há uns tempos atrás, sobre morte, sabe o que eu falava com a minha mãe? Eu já até te falei isso aqui. Eu falava com a minha mãe que eu queria ter nascido há 300, 400 anos atrás e já ter morrido, ter passado a minha época. Aí minha mãe pensava que eu era muito triste, que eu não tinha esperança. Eu falei, não mãe, não é por causa disso não. Até que eu sou uma pessoa até alegre. Às vezes a gente é brincalhão, quando a gente casa a gente fica mais sériozinho, mas brincalhão. Mas eu dizia para minha mãe o seguinte, é porque eu achava o mundo uma bagunça, uma baderna. E eu queria descobrir o porquê, o que estava por trás daquela baderna. E a gente só descobre quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem para o Evangelho, quando o Espírito Santo convence a gente do que está certo e do que está errado. Aí a gente percebe de onde vem a bagunça, que é diretamente do inferno, para bagunçar esse mundo. Mas aí, eu falava com a minha mãe, mas hoje em dia que eu conheço o Senhor Jesus, que eu conheço o Evangelho, aí a gente fica com alegria, porque quando a gente partir dessa terra, a gente sabe que a gente vai para uma vida eterna, para uma vida maravilhosa. Isso é maravilhoso demais, isso tem que causar alegria no nosso coração.
Talvez a pessoa fique pensando em algumas coisas que ela tem que conquistar nessa vida, e temos que conquistar, mas as coisas maiores, todas estão do outro lado da vida. Foi até pregado na igreja sobre aquela linha pequenininha e aquela outra linha maior, eterna. Aqui nós vamos passar um período pequeniníssimo da nossa vida, curtíssimo da nossa vida. Mas é esse período, é exatamente nesse período que vai determinar se nós vamos para a eternidade, para ser feliz eternamente com o Senhor Jesus, ou se nós vamos perder a nossa salvação. Então vamos crer em Deus, vamos buscar, vamos confiar no Senhor Jesus. Olha, eu vou repetir esse versículo para passar para o próximo. E se eu for vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. O Senhor Jesus estava mostrando tanta coisa maravilhosa para os discípulos ali, mas quando o Senhor Jesus falou essa palavra aqui, mas mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, levantou um discípulo de Deus ali que mostrou para o Senhor Jesus que ainda não conhecia o caminho. O Senhor Jesus tinha pregado sobre amar a Deus sobre todas as coisas, tinha pregado sobre perdão, tinha pregado sobre oferta, sobre dízimo, sobre tudo isso. A pessoa talvez ainda não sabia o que ela teria que praticar para andar no caminho de Deus. E foi isso que aconteceu. Olha para você ver. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aqui está um ponto que muitas vezes pega você, pega a mim, pega a cada um de nós. Por quê? Porque não somos perfeitos. De repente a pessoa, quando a vida está muito boa, ela sabe o que fazer, ela sabe o que falar, ela tem confiança, ela tem autoestima, mas na hora que o problema se levanta, muitas das vezes a pessoa não sabe o que fazer, ela não sabe mais qual caminho trilhar. Mas é isso que o Senhor Jesus está ensinando, que o Senhor Jesus é o caminho para te tirar da tribulação, da fome, da miséria, da doença. Ele é o caminho, e vós conheceis o caminho. Se você conhece a palavra de Deus, você conhece o caminho, você conhece a saída. Não tem como você mais ficar encurralado pelo inferno, encurralado pela doença. Não tem como mais você viver como se estivesse andando no labirinto. Você vai lá, você vem cá, você não sabe mais o que fazer. É entregar a nossa vida em oração para o Senhor Jesus e confiar nele. Nós temos que ter confiança no coração. E o Senhor Jesus disse isso tudo aqui para os discípulos e para cada um de nós, porque ele sabia muito bem que enquanto os discípulos estavam vendo ele fazer milagre, fazer cura, todos os discípulos estavam ali na confiança, mas eles estavam vendo ele curar, eles estavam vendo ele pregar, ele estava andando junto com eles. Imagina a pessoa andar junto com Jesus, que maravilha. A pessoa fala assim: mas se eu ficar doente aqui, eu já vi ele fazer tanta cura, como que ele não vai fazer uma em mim? É ou não é? Mas e quando a pessoa não está vendo o Senhor Jesus? Quando a pessoa tem só crer, quando a pessoa tem que ter só fé, e aí como é que fica? Aí que nós temos que examinar o nosso coração, a nossa confiança, a nossa fé, porque é isso que vai fazer diferença. Eu não estou vendo um milagre acontecer, mas eu creio no Deus que eu busco, eu creio no Deus que eu sirvo, que Ele vai fazer acontecer. Se a pessoa tiver essa fé, por mais que ela está passando por tribulação, mas ela acredita que o Senhor Jesus vai tirar ela da tribulação, ela acredita que o Senhor Jesus vai tirar ela da doença, ela acredita que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que vai fortalecê-la. Quando ela crê, o milagre acontece, as bênçãos acontecem. Olha aí o versículo 4 e versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Aí o Senhor Jesus deu uma escancarada aqui para Tomé, para cada um de nós, explicou de forma bem explícita,
para que nenhum de nós mais esqueça, para ficar guardado na tábua do nosso coração. O Senhor Jesus disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo aqui já muda até a sua oração. Talvez você tenha orado, mas quando você ora, quem que você pede? É o Senhor Jesus? Faz uma análise. Quando você está orando, que você está aflito, a sua oração é: ô Senhor Jesus, faz isso na minha vida. Ô Senhor Jesus, me perdoa. Ô Senhor Jesus, cura o meu filho. Ô Senhor Jesus, me salva. Ô Senhor Jesus, faz um milagre. É o nome que você busca em oração? Presta atenção na sua oração, porque aqui está dizendo, está muito claro. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus, ninguém chega ao céu, ninguém chega a lugar nenhum se não for pelo Senhor Jesus, se não for pela palavra de Deus. E quantas pessoas às vezes bate o pé e fica fazendo a sua própria vontade? Ah, mas eu vou na igreja o dia que eu quero, o dia que me dá na telha. Faço não. Contraria a sua vontade, faz a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele disse: vinde a mim, vinde à igreja, para Ele te abençoar, para Ele te salvar. Se você está fazendo a sua parte, a de Deus é fiel. Ele falou que foi preparar lugar para cada um de nós, isso não falha. Eu creio que o meu lugar está reservado, está preparado, porque a parte de Deus, eu sei que Ele é fiel. Agora eu tenho que examinar a mim mesmo. Se eu estou sendo fiel, é o que você tem que fazer. Se você está sendo fiel, se você está buscando, se você está acreditando, crendo em Deus, crendo no Senhor Jesus, crendo na palavra de Deus. É isso que você tem que examinar. É isso que vai fazer toda a sua diferença na sua trajetória, na sua caminhada, enquanto você estiver nessa terra, mas vai fazer a diferença também quando o Senhor Jesus nos chamar para a direita dele. Eu quero ouvir a voz do Senhor Jesus. Edivaldo, vem para a minha direita. Mone, vem para a minha direita. Igreja,